Heráclito, o fogo era um elemento primordial. E para um climatologista, Heráclito não andaria longe da verdade. A origem da energia de todo o sistema climático, que no fundo é tudo aquilo que nos rodeia e onde nós estamos inseridos, depende da energia do Sol. E que é o Sol, senão o fogo primordial. No coração do Sistema Solar, pulsa a fonte de energia primordial que torna possível a vida na Terra. Colossal, o Sol exerce a ação gravitacional que mantém todos os planetas, incluindo o nosso, em órbita. O nosso Sol tem cerca de 99% de toda a massa do Sistema Solar. Todos os corpos do Sistema Solar obedecem à gravidade da nossa estrela, giram à volta da estrela, seja planeta, seja cometa, seja asteroide, seja o que quer que seja. Se está dentro do campo gravitacional da nossa estrela, é ela que manda. É uma estrela que já tem 4,6 mil milhões de anos, está na sua meia-idade, numa fase tranquila. Nós sabemos que estrelas como o nosso Sol, daqui a aproximadamente 4,5 mil milhões de anos, o seu núcleo vai ter alterações ao nível da conversão para outros elementos químicos, as suas camadas exteriores, a sua atmosfera, vai ter que dilatar. Isto quer dizer que Mercúrio, Vênus, Terra e eventualmente Marte serão assimilados. Vai crescer, torna-se uma gigante vermelha e depois vai decrescendo, vai contraindo. Vai se tornando uma estrela chamada Anã Branca. O seu destino é arrefecer ao longo dos próximos milhares de milhões, bilhões de anos. Tem um ciclo magnético de 11 anos. A cada 11 anos, a intensidade do seu campo magnético sobe durante 11 anos, atinge o máximo e depois volta a decrescer. E como é que nós sabemos isso? Olhando para o Sol. As cicatrizes que isso deixa à superfície do Sol, aquilo que nós chamamos as manchas solares. Em alturas em que o Sol está menos intenso, vemos praticamente pouquíssimas manchas. Agora, ao longo destes 11 anos, nós vemos um crescimento do número de manchas na superfície do Sol. Diz-nos que o Sol está a ficar mais poderoso, mais ativo do ponto de vista magnético. Aliás, nós sabemos que neste momento estamos a passar por um período ascendente da atividade magnética do Sol. Nós também registramos explosões. Felizmente, nós temos um campo magnético, temos uma atmosfera robusta que nos protege de muitas dessas explosões. Nós sabemos, por exemplo, que em meados do século XIX, o chamado evento de Carrington foi a explosão energética mais poderosa registada pela humanidade. E nós sabemos de registros históricos dessa altura que essa descarga que aconteceu em meados do século XIX foi suficientemente poderosa para fritar, não há outro termo, os próprios sistemas de telegrafo. Capaz de interferir diretamente nas comunicações, na produção de energia e no ciclo vital de cada organismo, a oscilação no fluxo de radiação solar influencia o equilíbrio energético do nosso planeta e todo o clima terrestre. A radiação solar é o grande motor do sistema climático. Ela chega à superfície da Terra e vai aquecer as regiões intertropicais, que ficam entre os trópicos, as regiões junto ao Equador. À medida que caminhamos para os polos, há um déficit de temperatura. Significa isto que as temperaturas estão mais baixas. Para regular a temperatura média na Terra, existe então uma transferência de calor, de energia das áreas mais quentes para as áreas mais frias. O fogo, para um climatologista, é o elemento essencial e tudo aquilo que se passa no sistema climático, do ponto de vista energético, não é mais do que um conjunto de transformações extremamente complexas em que
essa energia que vem do Sol e que penetra no sistema é sucessivamente transformada, dando origem a ventos, dando origem a correntes, fazendo parte da fotossíntese, portanto, tendo que ver com a dinâmica da vegetação, por sua vez, tem que ver com a dinâmica de toda a cadeia alimentar animal e, portanto, com toda a vida, com toda a economia, com tudo o que se passa ao nível humano. Indissociável de todas as esferas da atividade humana, a radiação solar interfere na nossa vida em várias escalas. Desde a cor que nos deixa na pele, à produção de energia limpa e renovável, que abre caminho para um futuro mais sustentável. E ainda que nos pareça tão próximo, separam-nos do Sol cerca de 150 milhões de quilómetros. Bem mais perto, no centro da Terra, existe um núcleo pleno de energia e de calor que é essencial à construção e constante transformação do planeta. À libertação dessa energia, que traz magma e gases do interior do globo para a superfície, chamamos vulcanismo. Existe vulcanismo na Terra porque existe calor interno no interior da Terra. Existem materiais que sofrem fusão com esse calor interno da Terra. E, portanto, ao sofrer fusão, esses líquidos resultantes da fusão dos materiais internos da Terra ascendem para a superfície e dá origem à atividade vulcânica. O estudo da litosfera mostra que o vulcanismo está associado a processos geológicos que moldaram a superfície terrestre ao longo dos tempos. No entanto, existem regiões do globo mais propensas à ocorrência de erupções vulcânicas. E tal como nos sismos, a localização desses pontos não é aleatória. A atividade vulcânica na Terra está intimamente associada à tectónica de placas. E dois dos principais ambientes onde nós podemos encontrar vulcanismo ativo são as fronteiras divergentes, ou seja, aquelas relacionadas com as dorsais oceânicas, e as fronteiras convergentes ou destrutivas, ou zonas de subducção, onde temos as grandes erupções mais perigosas e que se distribuem essencialmente ao longo do anel de fogo do Pacífico. Mas podemos ter também vulcanismo localizado noutros pontos que não correspondem a fronteiras de placas. E a esse chamamos o vulcanismo intraplaca. Está associado a colunas de material mantélico que ascende devido à sua elevada temperatura até próximo da base da litosfera, sofre fusão e dá atividade vulcânica em pontos específicos no interior das placas tectónicas. E esses locais onde ocorre esse vulcanismo chamamos os hotspots. Existem numerosos hotspots à superfície da Terra. Uns localizam-se em regiões oceânicas, outros localizam-se mesmo no interior dos continentes. Nós temos aqui muito perto exemplos de vulcanismo intraplaca, hotspots. O arquipélago da Madeira, o arquipélago das Canárias, o arquipélago de Cabo Verde, são todos eles exemplos de vulcanismo intraplaca associados a essas plumas mantélicas. O arquipélago dos Açores, por outro lado, encontra-se numa situação híbrida, porque os Açores localizam-se sobre uma junção tripla entre a placa norte-americana, a placa eurasiática e a placa núbia, que antigamente se chamava africana. Ao entrar em erupção, os vulcões formam novos relevos. Com energia capaz de criar ilhas, modificar territórios, transformar paisagens, estes fenómenos geológicos têm um extraordinário impacto sobre tudo o que os rodeia. Em Portugal, o vulcão dos Capelinhos, que entrou em erupção a 27 de setembro de 1957 e terminou 13 meses depois, acrescentou ao país 2,4 km² de área. A erosão acabaria por reduzir a 1/4, em 60 anos, esse novo território.
época, os prejuízos materiais e o medo de novos eventos levaram grande parte da população da ilha a emigrar. Contudo, as regiões vulcânicas sempre possuíram características atraentes para a espécie humana. A alteração das rochas vulcânicas dá origem a solos bastante férteis e, por isso, as regiões vulcânicas são, por vezes, densamente povoadas, o que constitui um risco para as populações nessas áreas. O vulcanismo é uma manifestação da dinâmica da Terra que tem impactos positivos e impactos negativos. Os impactos positivos são, essencialmente, a criação de solos férteis, concentrações de minerais, a energia geotérmica, os próprios materiais de construção e a própria paisagem que é criada pelo vulcanismo. Mas, por outro lado, tem um impacto negativo quando as regiões vulcânicas são habitadas. Num planeta com uma densidade populacional cada vez maior, a atividade vulcânica traz vários perigos. Em 2021, o vulcão em Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, chamou a atenção do mundo. Rios de lava deixaram um rastro de destruição que arrasou casas, plantações e estradas. E levou mais de 7.000 pessoas a serem evacuadas. Mas não se pense que este tipo de fenómenos só afeta quem vive perto das zonas de risco. Nós não nos devemos preocupar exclusivamente com os vulcões que estão próximos, porque, por vezes, há erupções longínquas que podem causar efeitos à escala global. A erupção que afetou áreas significativas foi a erupção do Eyjafjallajökull, na Islândia. Produziu uma grande quantidade de cinzas que foram dispersas por toda a Europa do Norte e Central, inclusivamente chegaram perto dos Açores, impediram o tráfego aéreo durante um período bastante longo. Essa quantidade de cinzas está associada ao facto da lava ter interagido com a água subterrânea e ter dado uma atividade a que nós chamamos hidromagmática. O magma é muito fragmentado devido ao contacto com a água, produz grande quantidade de cinzas e essas cinzas são extremamente abrasivas e muito perigosas para os motores dos aviões. E, portanto, não é possível voar em zonas onde haja essas nuvens de cinzas produzidas pelos vulcões. Protagonistas da história geológica da Terra, os vulcões regem-se por um tempo muito diferente do da espécie humana. E importa perceber os ciclos de sono e de vida que podem ter. Os vulcões podem estar inativos, num estado de dormência, ou são considerados ativos. O sistema vulcânico que ocorreu aqui na região de Lisboa no final do Cretácico é um sistema vulcânico que está, sem dúvida, inativo. Porquê? Porque as condições geodinâmicas que deram origem a este vulcanismo já não ocorrem. Pelo contrário, noutras regiões, nós temos vulcões que não têm erupções desde que a região é habitada, por exemplo, não há registro histórico de haver uma erupção. Isso não significa que o vulcão está morto. Significa que ele está num estado de dormência e que, eventualmente, pode vir a ter uma erupção. E nós sabemos isso através do registro geológico. Ou seja, a previsão vulcânica não se baseia apenas na monitorização, mas também no estudo da história eruptiva dos vulcões. Os vulcões têm personalidade. Cada um deles comporta-se de um modo diferente. É muito importante que haja equipas locais que conheçam muito bem o comportamento ao longo da sua história geológica para prever esse comportamento que eles podem apresentar. Indomáveis, os vulcões respiram, são inquietos e imprevisíveis. Gerados pela dinâmica da Terra, são movidos pelo fogo, que de resto faz parte da natureza, da paisagem e do equilíbrio do planeta.
O fogo é um elemento regulador da paisagem e quando nós olhamos de uma perspectiva global e ao longo de vários anos, apercebemos que, de facto, há padrões de fogo espaciais e temporais e que mostram que, no fundo, há uma certa regularidade que é particularmente visível quando recorremos a imagens de satélite. E sabemos que há determinadas regiões do globo em que a ação do fogo é absolutamente fundamental. Uma dessas regiões, não é de toda a única, são as regiões mediterrânicas, na qual a Península Ibérica e Portugal se integram. O fogo faz parte da paisagem mediterrânica e, portanto, nós temos que perceber que o fogo não é um inimigo, o fogo é um elemento com o qual temos de saber conviver. A interação entre fogo, paisagem e o homem que habita nessa paisagem tem que formar uma harmonia e, normalmente, os grandes episódios de fogo violento com impactos negativos resultam sempre de um desequilíbrio. Portanto, temos que perceber que, de facto, o fogo regula e temos que aprender a conviver com esse regulador. Um dos conceitos utilizados em piroclimatologia para melhor compreender a dinâmica deste regulador natural é o chamado Triângulo do Fogo. O racional para nós entendermos um incêndio começa por um conjunto de triângulos encaixados uns nos outros, como aquelas matrioscas russas, e o primeiro desses triângulos, que é o mais simples de todo, é aquele que nós aplicamos em casa para fazer uma lareira. Para eu ter uma boa lareira, tenho que ter boa lenha, seca e de qualidade, uma chaminé com boa tiragem, oxigênio em abundância a ser suprido e, finalmente, tem que ter uma acendalha para provocar uma boa ignição. Da mesma maneira que uma paisagem tem que ter vegetação que, ou por falta de ordenamento, por excesso de biomassa, devido à topografia em que se encontra inserida, está prestes a dar lugar a um incêndio. Em vez de chaminé com boa tiragem, preciso ter uma meteorologia que me permita suprir o oxigênio de uma forma eficiente. Finalmente, a acendalha tem a ver com ignições. Em Portugal, a esmagadora maioria das ignições são humanas. Todo o jogo tem que ser olhando para estes três lados. O mais imediato, evidentemente, que é o controle das ignições. O lado que corresponde à climatologia é altamente previsível. Os modelos de previsão para daqui a 10 dias são muitíssimo fiáveis. Os modelos de clima dão-nos cenários cada vez mais rigorosos. E, portanto, esse lado, eu diria que não é controlável, mas é previsível e, portanto, sabemos com aquilo que podemos contar. O lado da paisagem é ordenável. Portanto, no fim de contas, sabemos como é que a paisagem deve ser alterada a fim de que haja menos continuidade, haja mais mosaicos, etc. Haja culturas apropriadas. Finalmente, a população é educável. Educável sensu lato, quer educável a partir dos bancos de escola, em que se tem que aprender os cuidados e a forma como que devemos comportar-nos em determinados locais e em determinados dias, e também é educável através da coima, através da vigilância. A mudança de comportamentos e a educação ambiental são urgentes. Sem esquecer que a região mediterrânica é especialmente vulnerável à ocorrência de incêndios. Ainda assim, é possível antecipar os danos de maior risco de fogos em função de uma conjugação de indícios. Se nós tivermos um março chuvoso,
irá crescer certamente vegetação rasteira e teremos biomassa. Se tivermos a seguir um abril, maio, junho sem chuva e com temperaturas elevadas, é natural que essa biomassa fique estressada, quer do ponto de vista hídrico, não é? Quer do ponto de vista térmico. E, portanto, isso abre portas a que condições meteorológicas mais severas durante o verão possam dar origem a incêndios de larga dimensão. Uma medida preventiva é a famosa regra dos 330, sempre que a temperatura é superior a 30 graus Celsius. A umidade relativa do ar é abaixo de 30%. E o vento sopra com uma velocidade superior a 30 km por hora, temos os ingredientes necessários para que uma ignição se possa transformar num grande incêndio. Eu costumo acrescentar um quarto 30, que é mais de 30 dias sem chuva e o caldo ainda fica mais entornado. Terá sido uma combinação letal de fatores que originou o incêndio de maiores dimensões de que há memória em Portugal. Em 2017, reuniram-se as condições perfeitas para chamas descontroladas devorarem terras, casas e vidas humanas, numa das maiores catástrofes do nosso tempo. No caso de Pedrógão, sabemos que foi um ano seco. Havia condições meteorológicas que favoreciam a ocorrência de um incêndio, temperaturas bastante elevadas, ventos fortes, umidade do ar baixa, a que se juntou ainda um problema de instabilidade atmosférica que faz com que houvesse uma descida de ar que alimenta a combustão, tornando-a explosiva. Estes incidentes de 2017 são uma enorme lição para percebermos não só a importância dos extremos, como a relação entre atmosfera, paisagem e humanos, que são a chave do entendimento dos regimes de incêndios e, sobretudo, dos extremos, são sempre aqueles que têm as consequências mais trágicas do ponto de vista socioeconómico e ambiental. Retirar lições do passado e estar atento às transformações do planeta faz parte de um processo de adaptação que nos obriga a antecipar cenários. Já não basta reagir aos imponderáveis. É preciso encontrar soluções para contextos adversos e repensar modelos. Com as alterações climáticas, a ocorrência de episódios extremos é uma ameaça real e uma certeza no futuro, em particular nos climas mediterrâneos. As alterações climáticas estão a ir a um ritmo que não se compadece nem com a adaptação da vegetação e muito menos com a adaptação da sociedade. Portanto, aí é preciso modificar comportamentos. Quando se diz que um grande incêndio é a natureza a vingar-se, eu digo não. De facto, não é a natureza a vingar-se, é a natureza exatamente a procurar restaurar um equilíbrio perdido e, portanto, o fogo não se combate, é preciso sermos diplomatas com o fogo. Está nas mãos dos governantes e de cada um de nós respeitar e proteger os territórios que habitamos. As ondas de calor sem precedentes em diferentes partes do mundo obrigam-nos a tomar medidas radicais para não sucumbirmos a temperaturas sufocantes e a incêndios devastadores num futuro próximo. Aprender a conviver com o fogo e deixá-lo exercer a sua ação reguladora, sem permitir que alastre por todo o planeta, mais do que urgente, é crucial para a nossa sobrevivência na Terra.